Olá, pessoal! A gente estava tentando então fazer uma videochamada pelo Meet, mas não sei por que hoje não deu certo. Então, eu vou fazer a meditação e vocês, logo que o vídeo chegar aí, vocês façam com suas famílias. Hoje a gente precisa de um pão para meditar, certo? Então, se vocês tiverem aí um pão, não precisa ser assim caseiro, pode ser francês, algo para compartilhar com sua família, certo? Então, vou repetir, o tema de hoje é: precisamos construir um mundo melhor com justiça e solidariedade, de acordo com o projeto de Jesus. Quem é crismando deve buscar ter uma atenção especial pelas pessoas mais necessitadas, cuidar dos pobres, doentes e de tantos que precisa. É uma urgência para os discípulos de Cristo. Hoje nós vamos meditar o texto bíblico de Mateus, capítulo 25, versículo do 34 ao 40. Então vamos fazer nossas orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje, a nossa apostila pede para a gente meditar e observar como estão realizando a missão de acompanhar a pastoral nas nossas comunidades. Por conta da pandemia, a gente não está fazendo essa atividade de acompanhamento da pastoral. Entretanto, as pastorais estão trabalhando, principalmente agora, já que é esse o nosso tema, cuidar das pessoas necessitadas. Principalmente agora que muitas pessoas perderam o emprego, ficaram doentes. Muitas mulheres, mães, precisaram diminuir a carga de trabalho fora de casa ou até mesmo pedir demissão por conta das creches estarem paradas. Não é todo mundo que conta com o auxílio de uma irmã, de um avô, de uma avó para ficar com o filho em casa. Então, tudo isso agravou a situação. Então, houve ali aquela falta de dinheiro, a carência financeira, onde as pastorais, principalmente a pastoral da caridade, tem feito ali muitas campanhas para arrecadar alimentos para poder ajudar essas pessoas. A gente estava conversando no início da nossa videochamada que o símbolo da reunião de hoje é o pão, por ele ser um símbolo mundial de alimento. Na Bíblia fala do pão como alimento, na nossa oração do Pai Nosso fala do pão como alimento. Quando a gente vai comungar, a gente tem o corpo de Cristo em forma de pão. Então o pão é um símbolo mundial do alimento. Por isso que ele hoje está sendo aqui chamado para ser o símbolo da nossa reunião. Mas as pastorais, elas trabalham sim, mesmo agora em época de pandemia. E houve, com a redução de missas e dos fiéis participarem dessa missa, uma diminuição muito grande na arrecadação de alimentos. Vocês sabem que todo terceiro domingo as pessoas levavam alimento ao ofertório da missa. E com a não ida na missa, não está tendo esse alimento. Então houve outras maneiras de pedir esse alimento. Via grupos de comunidade, de WhatsApp, ligações do próprio pessoal das pastorais, da caridade, certo? Então, pessoal, se alguém vir da pastoral pedir um alimento, é verdade, eles estão trabalhando mesmo em pandemia, certo? E se vocês souberem também de famílias necessitadas, pode passar para a pastoral esses nomes. Nós fizemos, foi o nosso último trabalho, nosso último projetinho, antes da nossa parada.
montamos aquela cesta super bacana, a Renata levou para a família da aluninha dela, ficaram super felizes. Olha que era o início da pandemia, hein? Imagina como que está a situação agora. Então, tem muita gente necessitada, principalmente nessa época que muitas pessoas perderam os trabalhos, os empregos. E pede-se assim pra gente, ó, pense na sua cidade, dentro dela, no bairro, na vila ou no local em que você mora. Você conhece as necessidades das pessoas? Nas escolas, saúde, área de esporte e lazer, estradas, moradias, sistema de transporte. Tudo isso faz parte de uma vida saudável. Você se relaciona com as pessoas próximas à sua casa? Você conhece suas necessidades? Conhecer, importar-se com o que está acontecendo, empenhar-se para obter melhores condições de vida, principalmente com aqueles mais necessitados, são gestos comunitários, bem presentes e vividos pelas primeiras comunidades dos seguidores de Cristo. Tem uma leitura que diz assim, que quando eles começaram as comunidades, um ajudava o outro. E se vocês conversarem com os avós de vocês, e se vocês ainda tiverem a sorte de ter bisavós que moraram em sítio, pergunta para eles, quando matava o porco, largava ali na casa o dono do porco, um pedaço do porco, e o outro pedaço ia distribuindo nas vizinhanças. O início da comunidade é assim, a palavra comunidade, tudo em comum. Então eles dividiam a comida, dividia os transtornos, as preocupações, eles tudo faziam junto. Então não ficava sobrecarregado só para aquela família. Hoje a gente é mais egocêntrico, a gente tem medo de conversar, a gente fica nervoso, é o vizinho que atrapalha com o som alto, é outro ali que você não sabe se usa droga, se é mal intencionado. Então hoje é muito mais complicado, mesmo que a gente more bem mais próximo, parede encostada, a gente tem muitos receios e a gente tem muitos obstáculos para a gente nos fazer doar, nós nos doarmos e a gente também aceitar algum tipo de doação, seja verbal, um conselho, um carinho, a gente também tem essa dificuldade. Nós hoje também somos chamados a ter essas atitudes, as atitudes de comunidade. Como cristão, membros da comunidade Igreja de Jesus Cristo, é preciso vencer o individualismo e o isolamento que tomam conta de muitas pessoas. Como eu disse, a gente construiu uma redoma, uma proteção em torno de nós que nem aceitamos ajuda e nem queremos ajudar. A gente ajuda sim, mas aquelas pessoas que estão ali, que a gente gosta, um amigo, um familiar. Agora, se for ali aquele vizinho que atrapalha, aquela pessoa que você vê ali que é usuário de droga, um mendigo, a gente já fica meio pé atrás, a gente vê coisas que faz com que a gente não queira ajudar. A gente encontra explicações para a gente não querer ajudar. Eu, muitas vezes, me encontro nessa situação. Então, eu vejo, por exemplo, aqui em frente de casa, vocês sabem que eu moro em frente daqui do campinho, eu vejo os jovens usando drogas aqui na frente. Muitas vezes, eu poderia ir lá, talvez me arriscar, bater um papo, dar um conselho, mas não vou. Tenho medo, tenho receio, não sei do que são capazes. Então, tudo isso, a sociedade hoje faz com que a gente tenha medo de ajudar. Então, a gente ajuda sim. Que nem nós fizemos, nós juntamos ali os alimentos, montamos a cesta, procuramos uma família. A gente não viu algo estranho acontecer, a gente procurou uma família que estava precisando. Agora,
Há outros tipos de necessidades de ajuda que nem sempre nós temos coragem de ajudar. Então, pedi para vocês procurarem aí o texto de Mateus, capítulo 25, versículo do 34 ao 40. Vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Esse é um texto bíblico que, se a gente tiver um local oportuno na nossa casa, devemos fazer em pé, porque é um evangelista, tá certo? Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me deste o que comer. Estava com sede, me destes o de beber. Eu era um forasteiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiros e te reconhecemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso ou fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, esse é um dos textos mais bonitos que tem na Bíblia. Então, fala de alguém que está com fome, de alguém que está com sede, de alguém que está sem vestes, de alguém que está sem aonde passar a noite. E que a pessoa ajudou. E aí Jesus diz: você me ajudou? Ele fala: não, nunca te ajudei. Quando? Que dia foi isso, Jesus? Aí Jesus diz: quando você ajudou um dos meus irmãos pequeninos. Quando ele diz pequenino, não quer dizer uma pessoa baixinha como eu, nem está afirmando que é uma criança. Quando ele diz pequenino, são os menos afortunados, aquelas pessoas que têm necessidade, ou que estão à procura de um trabalho, ou que estão doentes, ou que estão desempregados, ou que estão sem lar, ou que perdeu o ônibus e não tem aonde ficar. É que a gente tem aí um hall de amigo e a gente mora numa localidade que a gente não é a avenida ali do Cristo, Avenida da Saudade, ali a José Antônio Pinto. Ali passa muitas pessoas que perderam o ônibus, que não tem onde passar a noite. Pensam que é um horário ônibus, o ônibus é de outro horário. E é difícil você colocar uma pessoa dentro da tua casa. Então, se não vai colocar dentro de casa, né? Nem dependendo a situação, nem pode fazer isso. Mas instruir, olha, ligar talvez para um policial, ajudar a ligar na rodoviária, instruir onde é o albergue, esse tipo de coisa. Então a gente não precisa levar a Bíblia ao pé da letra para estar ajudando. Existem muitas formas de ajudar. Olha, esse dia eu estava ali na oficina do meu esposo, já faz um tempinho, já deve estar fazendo uns 4 meses, inclusive. Já era um horário assim como esse, quase na hora de fechar. E veio um senhorzinho lá de baixo
E a oficina ali do meu esposo é perto do posto, indo pro Cristo. E o senhorzinho viu a gente ali na porta da oficina e ele parou, perguntou assim, que aonde que pegava o ônibus para Barbosa. A gente mostrou ali o ponto de ônibus, mas ainda afirmamos, a gente não sabe o horário de ônibus. Não, é porque já faz tantas horas que eu tô ali, o ônibus não passa. O que nós fizemos? No que a gente podia fazer, o que estava no nosso alcance. Era uma ajuda, mas era o que estava no nosso alcance. Não chamei o homem para minha casa. Eu vi que ele perdeu o ônibus. Por que eu vi? Porque eu falei, calma, nós vamos ligar na rodoviária. Ligamos na rodoviária para ele. Realmente, o último ônibus para Barbosa passou às 3 horas da tarde, já era quase 6 horas. Ele perdeu o ônibus. Então, naquele momento, foi a ajuda que eu pude dar para ele. Vendo que ele perdeu o ônibus e ele estava desesperado, eu também não poderia ficar desesperada junto com ele. Então, ficamos ali, do lado daquele senhor. Nisso, desceu um acélico vindo de Rio Preto. E ele foi insistir, conversar com o motorista, se realmente a informação do telefonema estava correta. Sim, estava, né? Aí, o que ele teria que fazer? Ele teria que ir em São José do Rio Preto, pegar um ônibus, que em Rio Preto tem vários ônibus que fazem essas cidadezinhas, que é da empresa Itamaraty, nós não temos. Mas ele não tinha dinheiro. E aí, né? Aí ele me disse assim, olha, tem um amigo meu que tá vindo de Rio Preto. Se a senhora puder ligar para ele, eu vou conversar com ele. E eu peço para ele entrar em Bonifácio e me levar. Olha, isso eu podia fazer. Então, ele falou o número do amigo e eu liguei para esse amigo e deu certo. O amigo falou que estava passando no pedágio, que entraria em Bonifácio e pegaria ele. Deu certo. Ajudei? Ajudei. Fiquei tranquila? Fiquei. Então é esse tipo de coisa. Não precisa você trazer alguém para dentro da tua casa, né? Claro, eu estava conversando com ele ali na calçada. Se fosse uma pessoa mal intencionada, tinha como eu pedir socorro. Então você pode ajudar, mas pensar como fazer essa ajuda, certo? O que mais que a gente pode estar comentando aqui? Sobre os doentes. É uma coisa muito complicada visitar doente. Eu não sei se vocês conhecem ali o seu Zé, que tinha, né, o lanche Oba-Oba, o pai da Guta, da Ana Paula, que trabalha lá no SESI. A esposa dele tinha aquela doença ELA, chama ELA doença, sigla, né? Que vai atrofiando todo o músculo e aí a pessoa para de andar, para de falar, depois começa a se alimentar só por sonda. O cérebro fica intacto, mas o corpo atrofia tudo. Ela faleceu há pouco tempo, acho que está fazendo um ano e pouquinho que ela faleceu, se é que fez isso. A Guta uma vez veio aqui em casa e reclamou que ninguém da igreja ia lá visitar, que até o pessoal da cristã, que nem conhecia a mãe dela, ia lá visitar. Mas o pessoal da igreja católica, que era onde a mãe dela frequentava, não ia visitar. Olha, eu fiquei com remorso e aí chamei minha mãe para ir visitá-la. Avisei a Guta, avisei o seu Zé e nós fomos visitá-la. Mas para você visitar um doente, você tem que ter, assim, um porte de conversa para não magoar aquela pessoa, entender que ela já está com dor, que ela está incomodada, ser uma visita breve, carinhosa. E é difícil. Nós chegamos lá, ela toda naquela cadeira, toda com sonda, aparelho, não conversa, sabe? Então, às vezes, eu não sei, eu não vi a minha cara, mas eu fico incomodada. Talvez eu fiz caras que, às vezes, em vez de eu ajudar ela, deixar ela contente com a visita, talvez eu tenha deixado ela magoada. Então, quando for visitar um doente,
saber como se portar, se uma visita breve, procurar um horário adequado, perguntar para algum familiar, talvez essa pessoa tenha hora de remédio, hora de banho, talvez tenha cuidadora, né? Então não é qualquer, vou lá visitar e chegar lá. Aí às vezes se atrapalha mais do que ajuda, certo? Aqui também fala uma coisa que nós somos muito contra, somos de modo geral, que é ir visitar na prisão. Vocês são muito novos. Quando tinha prisão feminina aqui, eu ia cantar, eu fazia parte do coral, era uma vez por mês. A gente ia num domingo à tarde, uma vez por mês, rezava uma missa e eu cantava no coral na missa. É uma tristeza tão grande. Aquelas mulheres todas presas que estão lá porque fizeram algo de errado, sim, tem que pagar por isso. Mas, gente, a hora que você chega, elas choram tanto, 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 te dá uma dor no coração e você tá ali. Aí você canta, reza, elas pedem perdão, aperta sua mão e logo, acho que já tá fazendo, já faz uns 17 anos, mais ou menos, que a prisão não ficou mais aqui. Eu acho que vocês não pegaram mesmo a prisão feminina aberta aqui. Mas se vocês perguntarem para os vossos pais, eles vão saber te contar. A gente tem aquela mania assim, que tá preso é porque fez alguma coisa de errada, merece estar lá. Sim, merece estar lá. Mas a gente deve ter compaixão. Muitas histórias que estão ali são histórias que às vezes é de injustiça, tá preso por injustiça, às vezes foi querer fazer a vingança com próprias mãos e etc. Pessoas não tão afortunadas de educação e de pais e mães como nós somos. Não tiveram a sorte que eu e vocês estão tendo de estudar o que é certo, o que é errado, né? Isso é justificativa? Não, isso não é justificativa, mas a gente tem que ter compaixão. Jesus pede para a gente ter compaixão. Não estou dizendo que é fácil, não. Muitas vezes eu vejo casos aí que eu queria que colocasse todo mundo na frente de um muro e metesse a bala em todos. Mas nesse momento, nesse meu pensamento, eu estou pecando, porque eu quero tirar uma vida de um semelhante a mim, um semelhante a Deus. Então, devo também pedir compaixão de Deus nesses meus pensamentos, que é um pensamento aí geral de todo ser humano, independente de religião, certo? Então, poder ajudar na melhor maneira possível, sem nos prejudicar. Isso seria o ideal para todos nós, certo? Agora, eu tenho um recado para vocês. As missas estão voltando aos poucos e vocês já são maiores de 11 anos. Vocês podem ir à missa se não tiver restrição, não tiver em grupo de risco quanto ao coronavírus. E dia 2, domingo que vem, todo primeiro domingo do mês, a missa das 10 horas da manhã na matriz é da catequese da cidade. Então, nesse domingo, dia 2, o Padre Sander faz um convite para que tenha na missa catequistas e crismandos, catequizandos maiores de 11 anos. Então, repasso o convite a vocês. Quem não for do grupo de risco, vá com a família. É tudo organizadinho, não senta nem junto no banco. Tem álcool na entrada, a gente fica o tempo todo de máscara, não faz fila na hora da comunhão, é bem organizadinho, vão sem medo, tá bom? E ontem foi o dia dos avós, por quê? Porque ontem comemorou o dia de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria. Como não chamar São Joaquim e Santa Ana de santos? Sendo que eles geraram a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Então, eles são exemplo de família para nós.
E depois, Maria e José também, né? Exemplos de pais, de pessoas que têm aí a criação baseada na fé, no respeito, certo? Então, eu acredito que todos vocês que ainda têm avós, ontem conversou, deu um abraço na medida do possível, né? E pedir para São Joaquim, Santa Ana abençoar nossos avós, né? Que são pessoas aí carinhosas, às vezes são rabugentas, né? Porque já viveram bastante, já sabe o que é certo, o que é errado. Às vezes enche o saco da gente, não é? Eu sei. Mas é porque eles são vividos. Eles já passaram por coisas que nós vamos passar e eles querem nos avisar e a gente às vezes não aceita. Mas é isso daí, é para o nosso bem, tá bom? Por hoje é só. Vamos fazer nossa oração. Repito do convite, dia 2, 10 horas, lá na Matriz, tá bom? Vamos rezar então o Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo para abençoar a nossa semana, que na semana que vem a gente consiga fazer nossa transmissão, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa eu só ler uma explicaçãozinha do pão aqui para vocês. O pão é uma comida comum do ser humano para saciar a fome. Ele é fruto da terra, dom de Deus e do trabalho, que é tarefa humana. Ele é símbolo da alegria, da convivência e da fraternidade. O pão partido representa o gesto de solidariedade, de partilha com os necessitados. Foi na partilha do pão que Jesus foi reconhecido pelos discípulos de Emaús. O que podemos fazer para partilhar o que temos com aqueles que mais necessitam? Será que a gente pode fazer cesta básica, enxoval de bebê, cesta de frutas para doente? Escolher de acordo com a nossa realidade. Então, ajudar de acordo com a nossa realidade. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, São José, que é um exemplo de pai e de trabalhador, Maria Santíssima, um exemplo de mãe e de ouvinte, não nos deixe faltar o pão e que a gente possa ajudar a quem necessita desse alimento sagrado. Você e sua família partilhem esse pão. Um grande abraço, fiquem com Deus. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem. Tchau, tchau.